Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que as bênçãos dos céus nos envolvam a todos, que estejamos todos dispostos ao aprendizado, dispostos a entender os ensinamentos de Jesus, porque só entendendo que consigamos viver esses ensinamentos, né? Porque se nos parece que é fácil amar ao próximo como a nós mesmos, mas é a tarefa mais difícil que temos ainda, né? Então vamos agradecer essa oportunidade, entrarmos em ação, agradecendo o Núcleo de Estudos Espíritas Caibar e Chútil, agradecendo a direção espiritual desse núcleo, agradecendo todos os espíritos que com certeza participam do movimento espírita virtual, onde se reúnem muitas pessoas para o aprendizado. Agradecer aos nossos protetores espirituais, aos nossos tutores, e abrimos o nosso coração em oração para o devido preparo, o preparo emocional, o preparo psicológico, o preparo de gratidão ao nos envolvermos com a tarefa de tamanha dignidade e tamanha responsabilidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoarmos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todos sempre. Assim, agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Jesus por toda a luz semeada, nós damos por aberto o nosso aprendizado nessa noite. Que assim seja. Boa noite, Geni, boa noite, Vanessa. Boa noite a todos que vão chegando de mansinho. Boa noite, Mauro, tudo bem? Que bom que a imagem, o som está bom. Nós vamos, então, ao trabalho, né? Porque o que nos importa é trabalhar. Por que não separar? Porque a vida é uma só. Porque, de fato, estamos fazendo uma experiência em um corpo humano. Mas continuamos totalmente ligados à vida espiritual. Então, condicionamentos culturais, condicionamentos religiosos, é que fizeram com que nós permitíssemos essa separação. Como se a vida na Terra é uma coisa, a vida do espírito fica lá em algum lugar, no meio do escuro, no meio do nada, só que não é assim. A vida do espírito é a vida principal. Tanto que nós viemos da vida espiritual. E estamos aqui, literalmente, fazendo uma experiência na vida material. E sendo assim, o tema de hoje é: o homem deve pensar na morte como pensa na vida. Ou seja, na vida, nós pensamos em tudo. No estudo, no trabalho, nos nossos relacionamentos amorosos, nos nossos relacionamentos afetivos. Procuramos pensar
na grade, vamos dizer assim, de escolaridade, né? Em que a gente começa com o primeiro grau, com o segundo grau, com a faculdade, e vamos seguindo em frente, desenvolvendo profissão, e nos damos por satisfeitos. Tanto que um velho jargão, né? É preciso vencer na vida. Vencer o que na vida? A doutrina espírita nos mostra que precisamos vencer a nós mesmos. A experiência profissional, a experiência cultural, a experiência religiosa são passagens de aprendizado. Em alguns casos, até são rituais. Se nós adotarmos, por exemplo, a Umbanda ou o Candomblé como fonte primária do nosso relacionamento com o mundo espiritual e com Deus, nós estaremos mergulhando nesses rituais. E isso é normal. Então, acabamos do quê? Separando, né? A vida humana é uma coisa, a vida espiritual é outra, e não é assim. Tanto não é assim, que quando nós vencemos o dia de trabalho, o dia de expectativas, o dia de aprendizado na casa espírita, e chegamos em casa e nos banhamos e jantamos e vamos dormir. O que acontece conosco? Desligado do corpo, partimos para o mundo espiritual. A consciência, como é que eu digo? A lucidez com relação a essas experiências pós-sono, o desligamento parcial pelo processo do sono, depende de cada um, da sensibilidade de cada um, né? Do nível de desenvolvimento mediúnico, espiritual de cada um, né? Tanto que até hoje, muita gente ainda não sabe o que é o sonho, o que acontece no mundo espiritual, as nossas relações. Quando todos nós, ou pelo menos a grande maioria de nós, pensa em se relacionar com o seu próprio protetor, descobrir quem ele é. Porque isso nos parece que psicologicamente é muito importante, né? Fazermos essa descoberta. Mas as dificuldades, porque nós somos muito inconstantes, psicologicamente, espiritualmente. Eu vou contar uma coisa aqui que eu já falei com vocês a esse respeito, no livro O Sono dos Hibiscos, que uma das personagens principais, ela tem um mal súbito e entra em coma. Só que o que entra em coma é o corpo. O espírito não entra em coma, né? E ela espiritualmente desperta e passa a verificar o ambiente e lembra-se do seu protetor e começa a chamá-lo. Aí o espírito se aproxima, começa a conversar com ela e ela fala assim: mas e o meu protetor? Ele fala: sou eu. E ela olha bem para ele: mas você é feio, hein? Sabe? Essa coisa de ser humano. Porque a beleza é uma coisa, além de subjetiva, ela está na consciência do coração. Ela não faz parte real, implícita, como é que se diz assim, fundamental das constituições físicas ou espirituais. Não, né? Mas o espírito sabe da nossa infantilidade, dos nossos traumas, né? em relação ao mundo espiritual, e por isso devemos pensar na morte com muito mais frequência, com muito mais naturalidade. Pensar nessa morte. Miguel, boa noite. Alcione, boa noite. Maria Gomes, boa noite. Pensar nessa morte, que cada um de nós vai passar por ela, e
com consciência de que não é o espírito que morre, mas o corpo que deixa de funcionar organicamente, e a gente se desliga desse corpo. E pensar na morte como se pensa na vida é o título. E na vida nós pensamos em tudo. Mas na morte, ainda muita gente, até hoje, né? Às vezes eu estou conversando com a minha família aqui na mesa, na hora da janta, do almoço, e começa a falar de morte. Já vem o pai com essa conversa de morte. Porque a morte reflete e nos remete à questão da separação. Mas a questão da separação, ela também é subjetiva. Ah, Débora, que conversa que é essa, subjetiva? A gente não vê mais o ente querido que desencarnou. E os cuidados que se teve com a mediunidade. Os cuidados que se teve com a sensibilidade. Os cuidados que se deve ter com a fé. Como enriquecer a fé, se não pelo estudo, pelo desbravamento das sombras que existem em nós mesmos. Colocar em nossa consciência, em nosso modo de ser, toda a luz, ou pelo menos ir colocando aos poucos a luz que a doutrina espírita nos oferece. Para então desbravarmos esse mistério chamado morte. Que na verdade é apenas um fenômeno natural. Todos nós vamos passar por ela, né? E vai depender de cada um de nós, maior ou menor liberdade, ao se desligar do corpo. Quando a gente compreende, por exemplo, na morte por exaustão dos órgãos físicos. Acabou. Deixou de funcionar o coração, o cérebro, o aparelho digestivo, enfim, tudo do organismo. Obviamente, o espírito tem que se libertar disso, porque ele não vai ter mais resposta. Resposta orgânica, resposta vital. Então, aí, ele se desliga, né? Agora, vai se apavorar? Vai ficar com medo? Como é que nós estaremos quando chegar a nossa vez? Por isso que é bom pensar na morte como nós pensamos na vida. Pensar como, onde, com quem nós estaremos. Quais serão as nossas reações emocionais, psicológicas na passagem? No livro Na Outra Dimensão, do Carlos Bacelli, pelo Espírito... Oh, Jesus amado. Na hora que eu lembrar que eu falo para vocês. Há uma ocorrência, né, que quando eu li a primeira vez eu soltei gargalhadas, né? E aí pelo Espírito Inácio. E aí num grupo de espíritos que está, vamos dizer assim, ambientando aquele que é recém-chegado, né? E fizeram uma excursão, estão voltando para o lugar de base e tal. E esse espírito, que era o recém-desencarnado, viu um amigo dele, que tinha desencarnado bem antes dele. Saiu correndo para encontrar esse amigo. Nessa corrida, por falta de vivência no mundo espiritual, por falta de experiência, o que acontece? Ele sobe, como Francisco de Pádua, né? Subiu, e aí? Como é que volta para o chão agora? O chão, referência psicológica. Então, eu dei risada porque falei, caramba, a criatura precisa pensar em tudo. Não pode ir fazendo no mundo espiritual como se faz aqui. Por isso, tem que pensar na morte
como se pensa na vida. Como é que eu vou me portar quando eu estiver no mundo espiritual? As solenidades, as etiquetas que nós temos por aqui, tudo isso vai por água abaixo. Não tem relação de validade, vamos dizer assim, com o modo de vida espiritual. Porque ninguém vai se reunir para jantar. Ninguém vai se reunir para fazer um churrasco. Não. As reuniões são reuniões culturais. São reuniões musicais. Então, aquele aqui que viveu ligado ao trabalho e casa, casa ao trabalho, e foi nisso até desencarnar, qual é a relação que ele tem com a cultura? Qual é a relação que ele tem com a música? Qual é a relação que ele tem com a oração, enquanto luz que se acende e nos liga à espiritualidade própria? Então, ele vai ter dificuldades até se ambientar com isso, né? Então, como se diz, pensar na morte antes de desencarnar vai nos levar a uma condição de desenvolver um programa de promoção para nos credenciar a vida ditosa do espírito. E nós devemos pensar nisso, né? Porque temos que direcionar. Nós ficamos por aqui pensando em encontrar o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, né? Algum amigo dileto e tal, mas isso é muito pouco em relação a uma vida dinâmica. Então temos que pensar, né, de uma maneira total. O que é de fato a vida no mundo espiritual? Como é que eu devo me posicionar, né? Quando eu estiver por lá. Entendemos? E chegar devagarinho, sabe? Chegar auscultando, pensando, observando, para não provocar algum deslize ou algum vexame, né? Do ponto de vista espiritual, eu vou sair correndo para encontrar alguém. Por que eu tenho que sair correndo para encontrar alguém? Eu já tenho consciência que eu desencarnei. Eu vejo esse alguém. O que eu posso fazer para atrair esse alguém? Usar o pensamento, os sentimentos. Agora, sair correndo, como a gente faz aqui, encontra alguém numa estação de metrô, sai correndo para encontrar esse alguém para conversar um pouco, para matar saudade, coisas desse tipo. Porque quando tem que acontecer, né, e nos despertar para alguma coisa, hoje eu e minha filha encontramos, eu fui fazer uma consulta com o oftalmo, e ela também, no mesmo convênio, encontramos com uma amiga da minha adolescência, que já faz 50 anos que a gente não se via. Porque quando a minha esposa estava grávida da primeira filha, a última vez que a gente se viu, e nos vimos hoje. E nem podíamos conversar muito tempo, porque ela ia fazer consulta. Nós tínhamos que vir para casa. Entende? Agora, de fato, quem nos conheceu foi ela. Ela falou, caramba, ela olhou para minha filha e achou que era a minha filha mais velha e era a segunda filha. E ela falou, nossa. Ela falava assim, Ademário, sabe? Como se tivesse encontrado alguém muito importante, né? Mas, na verdade, um amigo de adolescência. Que é importante do ponto de vista da amizade, sim, é importante. Mas o tempo, o que eu quero mostrar para vocês é isso, o tempo que a gente fica separado de alguém, ele vai te trazer um efeito conforme o sentimento de amizade,
o sentimento de amor com relação a essa pessoa. Que foi o que aconteceu conosco hoje. Aí você começa a rememorar, mexer nos escaninhos da memória para lembrar as coisas que você viveu com aquela pessoa. E assim, rapidamente, porque como cantou o Paulinho da viola, né? Alô, como vai? Eu estou indo e você como vai? O sinal está fechado para nós. Não, nós não podemos viver de sinal fechado. Nós temos que abrir os sinais da espiritualidade para ganhar as condições ideais de nos relacionarmos com os afetos que já se foram, né? Por isso temos que pensar na vida, porque seremos surpreendidos. Hoje eu fui surpreendido por uma amiga que a última vez que eu a vi, minha filha primeira não tinha nascido ainda, estava no ventre da mãe em 1973. Olha o tempo que rolou. Então, cria aquele impacto emocional, né, gostoso, né, de se viver. No mundo espiritual será a mesma coisa. Então, a gente tem que se preparar para isso. Eu já disse para vocês que o meu sonho é encontrar com o papai. Porque ele foi embora, eu ia fazer 3 anos de idade. E ele é o meu espelho. E eu quero encontrar com ele. Mas eu vou me preparando. Será que eu vou ter condições de viver com ele lá no mundo espiritual? O que ele está fazendo? O que ele está aprendendo? Quais são as suas experiências, os seus encargos, as suas obrigações? Para mim acompanhar isso, eu vou ter que entrar nessa dinâmica de vida, no sentido de ganhar condições para vivenciar perto desses amores. E mamãe, meus irmãos, minhas irmãs que já foram, como estão? Então, nesse sentido, nós temos que pensar na morte, porque a morte, ela apenas elimina a vida do corpo. Enquanto consciência, enquanto amor, enquanto sentimento, enquanto lucidez, enquanto alma, continuamos a viver com a mesma carga de experiências, de cultura, de religião, que estamos aqui. Ainda tem uma vantagem, né? No mundo espiritual, você não precisa mais pensar em psicografia, em mediunidade, você não precisa mais recorrer aos sonhos. Está todo mundo lá, como diz a canção, né? Então, é importante, muito importante, que a gente aprenda a pensar na morte como se pensa na vida. Entende? Porque o conhecimento dos objetivos imediatos da vida, a identificação de valores, né, que jazem em nós, que estão em nós, mediante a concentração do ser real, fazem com que a perda do envoltório físico não signifique quase nada em relação à sobrevivência doadora de todas as bênçãos que se pode aspirar. Porque temos que pensar na morte assim, a morte é uma doação da natureza, uma doação de liberdade, uma doação de sentimentos novos, de sentimentos abertos e irrestritos. Por que alguém passa por um mundo espiritual com N sofrimentos e sofre muito mais? Porque tudo se abre. Psicologicamente, emocionalmente, moralmente, tudo se abre. Então, não só a impressão, mas a pressão psicológica. Imagina uma criatura, nós temos visto ultimamente nos noticiários, um pai que mata um filho que mata o pai. Como que chega no mundo espiritual com essa carga negativa, de um efeito psicológico devastador. E se encontra com esse pai
que matou. É aí que o Cristo entra em cena. Perdoa os teus desafetos enquanto estás com eles a caminho, para que não tenha surpresas no mundo espiritual. É nesse sentido que o Evangelho, e principalmente o Evangelho no lar, tem que ter essa conotação de abrir essa liberdade. O espírita precisa urgentemente pensar no Evangelho como uma força que tem um significado muito importante, muito intenso, muito grande para ele mesmo. Não é fazer Evangelho para os espíritos necessitados. Os espíritos necessitados vão participar disso e serão beneficiados. Mas não é a conotação básica, essencial disso. O Evangelho no lar é uma liberdade de pensar na espiritualidade própria. Nós temos que pensar nisso, né? Porque a gente vê, né, que é preciso identificar os valores do espírito, que não se demoram nos valores humanos. Então, por exemplo, a nossa fé. Enquanto espírita, a nossa fé, como se diz, se demora nas nossas vibrações, nas nossas orações, né? Nos nossos sonhos, nas nossas intenções. Não é algo que a gente possa negociar ou dizendo, olha, eu vou fazer isso porque eu quero aquilo, aquilo outro. Não. A fé é um estado emocional e moral. Agora, quando a gente coloca a nossa fé naquele santo, na imagem daquele santo, nós vamos ter um trabalho, quando desencarnar, um trabalho para tirar a fé dali, porque não é ali que ela mora na consciência. A consciência de vida, a consciência de eternidade. Nós precisamos pensar muito nisso, entende? Porque, pensa bem conosco assim, o que nos diz Manuel Filomeno de Miranda. Enquanto perdura o fenômeno orgânico, ou seja, olha como é que ele coloca, um fenômeno orgânico. A vida no corpo é um fenômeno que o espírito participa desde o momento da fecundação até o momento em que o corpo para e ele se desliga. Então, é um fenômeno. O espírito não está total e densamente mergulhado nesse corpo. Não. É um fenômeno do qual ele participa. Então, e aí, nesse fenômeno orgânico, as impressões da vida espiritual nossa aqui são fugazes, incompletas. Por isso que a gente sonha, e esse sonho não é completo. Quando a gente vê um ente querido, a gente pincela psicologicamente algumas coisas que nós vivenciamos. Enquanto no corpo, nós ainda não temos essa capacidade, como tinha o Chico Xavier, de mergulhar no mundo espiritual e se relacionar com os espíritos como se relaciona aqui. Para nós é tudo assim, rapidinho, pedaço de parece uma coxa de retalho. É um pedaço de uma coisa, uma lembrança de outra, uma imagem que está lá no cafundó do psicológico. Por quê? Porque nós precisamos pensar na morte do corpo, entendeu? Como uma necessidade. Precisamos diminuir o medo, tirar o medo de cena, para pensar com elegância, para pensar com nitidez,
com lucidez. A lucidez, olha, eu sou um espírito imortal, eu vim do mundo espiritual e vou voltar para lá. Quando eu vim para cá, como é que estava a dinâmica de vida no mundo espiritual? Eu vou retomar, eu vou encontrar as mesmas pessoas, os mesmos trabalhos, porque a vida segue uma dinâmica. Se o espírito desencarnasse aqui, ele é um médico. Aí ele fica 10 anos no mundo espiritual e volta lúcido. Um exemplo para a gente racionar. Ele volta lúcido, com a maturidade, com a visão danada. Ele vai encontrar a medicina como ela estava no momento que ele desencarnou? Não. Ele vai encontrar muitos avanços. Ele vai encontrar a medicina numa velocidade de conquistas. Do mesmo modo quando a gente voltar para o mundo espiritual. Então, é preciso, se não conseguir lembrar, mas pensar onde é que eu estava, com quem eu estava, onde andam essas criaturas que estavam comigo quando eu estava lá. E eu vim para cá. Agora, no meu caso, já fazem quase 75 anos que eu vim de lá. Entende? E agora eu tenho que me preparar para voltar. Mas esse preparo é lucidez, é a nitidez da compreensão, sabe? É o estudo da doutrina espírita que vai me dar essa condição, porque, como se diz, eu tenho, como é que se diz, que no mínimo ser coerente, ter uma atitude, ter um comportamento coerente com aquilo que eu estou aprendendo. Né? Então, vejamos aqui, ó. Na razão, porém, que diminui os impositivos da matéria sobre a alma, ampliam-lhe as percepções do mundo causal, o mundo que deu causa à nossa presença aqui, que é o mundo espiritual. E essas percepções, dando origem a um secreto desejo de despojar-se do fardo que pesa, às vezes, com altas cargas de miséria e de dor. Que é o que muita gente passa por aqui. Então, se a criatura tiver uma lucidez doutrinária, uma lucidez espírita, vai chegar momento que ele vai falar que, meu Deus, eu não vejo a hora de terminar esse processo. Né? Porque a dor e o sofrimento tem momentos que pesa mesmo. Caramba, eu preciso. E não é se livrar da dor, e não é se livrar do sofrimento, é resolvê-los. Porque ninguém se livra. Infelizmente, essa é uma condição que o suicida se engana. Ele acha que ele vai resolver a sua dor terminando com a vida do corpo. E aí, ele, infelizmente, para ele amplia essa dor. Numa proporção, numa latitude que, sabe, que ele jamais imaginaria. E se ele pudesse imaginar, ele não suicidava. Então, o que a gente vê aqui? Que ninguém tem que pensar na morte para morrer daqui, semana que vem, ou amanhã, né? Nem desejar a morte. Mas simplesmente pensar como é que vai ser. Como é que eu estarei psicologicamente, lucidamente, nesse novo mundo? Que para nós será um novo mundo até que a gente consiga, como se diz, alguns dados na memória integral e começa a descobrir
as suas relações com o mundo espiritual. A sua relação de aprendizado, a sua relação de amigos, né? Começa, por exemplo, com o tempo você vai perceber que a sua relação de parentesco, ela perde um pouco essa intensidade que ela tem aqui. Porque você vai perceber que o seu pai, a sua mãe, são espíritos amigos que se propuseram a vir na frente para abrir o caminho para você. Agora aqui nós pegamos esse sentimento e transformamos ele numa densidade tal que tem gente que chega no mundo espiritual procurando a mãe, mas procurando, sabe, como se fosse uma obsessão. Nós vimos em nosso lar o André Luiz até sonhar com a sua mãe. Que na verdade não era um sonho, ela visita ele. Só que ele está, o quê? Com o seu perispírito aberto, num grau de sensibilidade, porque ele não tem ainda experiência, ele acha que aquilo é um sonho. E aí, quer conversar com a mãe, com aqueles problemas que ele vivenciou antes dela desencarnar. Que é o que muitos de nós vamos fazer. Né? Agora, se a gente toma consciência disso, nessa encarnação aqui, quando a gente voltar, nós não vamos sofrer. Porque do mesmo modo como nós queremos reencontrar os amores da vida da gente, tem os desafetos. Tem alguém que não gostou muito da gente, tem alguém que a gente não gostou muito, né? Que pode ter desencarnado primeiro do que a gente. E que, de repente, pode até querer criar algum problema. Como a gente viu naquele livro Voltei, né? Do Figner, né? Que era presidente da Federação Espírita, em que o trabalho de desobsessão, de doutrinação que ele participava, espíritos foram desafiá-lo. E agora? Você lembra de mim? Eu estava lá no seu trabalho do centro lá. Você me modificou? Você me ensinou alguma coisa? Eu estou aqui na mesma condição que eu estava lá. É por isso que o Herculano Pires tem uma coisa grandiosa, né? Ele fala assim, olha, aqui na Terra ninguém será mestre de espiritismo, só no mundo espiritual. Por quê? Porque aqui na Terra nós enxergamos parcialmente a vida dos nossos amigos aqui, dos nossos parentes, né? Daqueles espíritos que vêm nas reuniões de orientação doutrinária. Nós enxergamos muito pouquinho. Mas tem um livro do Emílio Correia de Miranda, que é Desmoulins, um ativista da libertação da França, né? Eu não sei se eu vou encontrá-lo aqui agora. E Emílio Correia não doutrinava, ele conversava com os espíritos. E esse espírito, um ativista, que queria a libertação da França, reencarnou no Brasil, inclusive como Luciano dos Anjos, e mostra como foi a sua vida nesse período de guerra, de revolução, e como ele agiu, o que ele perdeu, o que ele ganhou, né? De uma maneira muito, muito mais ampla, de uma maneira, vamos dizer assim, muito mais rica de informações. E nem sempre isso acontece de modo claro no mundo espírita, no centro espírita, né?
Então, a gente tem que ver todas essas coisas. Esse espírito, teve um momento dessas entrevistas que o Emílio fazia com ele, que ele ficou na dúvida se ele era o Camilo Desmoulins, o personagem da Revolução Francesa, ou se ele era o Luciano dos Anjos. Criou essa dúvida psicológica para ele momentânea, porque ele não conseguiu separar na sua mente, de modo claro, naquele momento, quem era quem. Entende? Então, são coisas que nós precisamos saber. É claro que nem todos nós vamos passar por isso, depende das experiências de cada um, mas só para a gente exemplificar, né? Como pensar na morte. E esse mesmo Camilo Desmoulins, ele foi decapitado. Ele e um outro personagem, e eu também não vou lembrar agora a tempo, mas eu prometo que numa outra oportunidade eu vou falar para vocês. E ele queria dar um beijo nesse amigo dele, que foi decapitado junto com ele, e o executor lá, o cara que ia passar, soltar a guilhotina, falou, não pode não. Ele virou pro cara e falou assim, não tem problema não, quando você jogar minha cabeça lá na lata do lixo, eu beijo ele. Olha, pensa, né? A consciência. Ele sabia que ia desencarnar e ia continuar, sabe, enquanto espírito, né? Então, do mesmo modo, nós vamos ter maior ou menor lucidez conforme o nosso aprendizado aqui. Então, é por isso que, na razão que se diminui a influência da matéria, nós aumentamos a percepção do mundo espiritual. Mas nós precisamos favorecer essa diminuição, pensando na morte enquanto liberdade do espírito. E não na morte triste, horrenda que a igreja criou, cheia de flores, cheia de velas, uma coisa que eu particularmente não gosto nesses momentos de velório, que é aquele cheiro de vela. Por que acende vela em torno do cadáver? Eu não entendo isso. A criatura não vai perceber isso, o espírito não vai perceber isso, o corpo muito menos ainda. Então, tem algumas coisas que não tem sentido. Para mim, Ademar, não tem sentido, né? Mas é um ranço cultural, né? E agora, uma coisa que é importante, o exercício mental e natural, desapego das ilusões, favorecem a confiança na sobrevivência, anulando o injustificável medo da morte. Porque não se justifica ter medo da morte quando nós temos consciência de imortalidade. Por que medo da morte? É uma contradição. E uma contradição que atrapalha o psicológico da gente grandão. Nós vimos isso no livro Além da Morte, que o Divaldo psicografou, sobre Otília. Otília que trabalhou na Mansão do Caminho durante 20 anos. Aí desencarna, e quando percebe que desencarnou, quer voltar no corpo de qualquer jeito. Espiritualmente fica tentando reviver aquele corpo, o que é impossível. E é o que eu chamo de vexame.
E aí, quando leva o corpo para sepultar, ela se desespera, a ponto de cair na cova. E depois não conseguia sair daquilo, porque o psicológico está desequilibrado. Aí vem uma entidade amiga e fala: o que você está fazendo aí? Que vexame é esse aí? O que você aprendeu lá na casa espírita? Então, aí precisa entrar num tratamento psicológico, emocional, para perceber que continua vivendo. Não tem que voltar para a matéria morta. Como se diz? É nesse sentido que o medo da morte é injustificável. E é preciso abrir como se diz, o nosso raciocínio, a nossa percepção, a nossa sensibilidade, né? E aí, o amadurecimento íntimo, que decorre da vivência equilibrada do conhecimento, o estudo, a experiência, tudo isso vai propiciar e vai resultar do sofrimento o grande e oportuno fiador daqueles que se encontram encarcerados e sonham e anelam pela libertação. Mas observa aqui, a vivência equilibrada, o conhecimento que o estudo e a experiência nos traz, que vai nos permitir não ter medo mais da morte, né? Por isso, o homem, e aqui a palavra homem no sentido genérico, deve pensar na morte conforme pensa na vida. Para que, quando ocorrer, não tenha mais medo, entendeu? E não deixe o medo atrapalhar o estado de transição. Porque o espírito encarnado, mas ele não deu muita importância para a questão espiritual, né? Nem procurou um apoio religioso. Quando chega na hora de desencarnar, o medo é o maestro das suas emoções, é o maestro dos seus sentimentos. E aí ele sofre muito para se desligar do corpo. É preciso a intervenção de técnico que, num dado momento, vai desligá-lo do corpo, quer ele queira, quer não. Quer ele tenha medo, quer não tenha medo. E aquele que aproveitou, que procurou esse conhecimento, ele vai ter uma liberdade emocional, uma serenidade. Tem muita gente que olha um cadáver e fala: nossa, está tranquilo. A maior parte dessa tranquilidade é maquiagem. Não é que o espírito passou bem. Porque pensamos bem aqui, conosco, lá no nosso íntimo. O espírito foi cortado a sua relação com o corpo. O corpo não reflete mais sentimentos, mais emoções nenhuma. Como é que ele, mesmo passando serenamente, vai transmitir isso para o corpo morto? Nós temos que pensar. Então, essa condição vai acontecer antes da passagem. Agora, aquele que tem medo vai ficar se contorcendo. Vai ficar, sabe, num aperreio, num desespero, sabe? E ele está transmitindo, enquanto está ligado ao corpo, ele está transmitindo essas emoções, esses sentimentos para o corpo. Então, há um caso que eu li na internet, que um professor desse pessoal que lida com o cadáver depois da morte, do desligamento, que encontrou o corpo de um professor dentro de uma vala, porque ele foi assassinado, e esse corpo estava numa posição fetal. Porque quando a gente tem medo,
a gente tende a encolher as pernas do corpo. E os alunos desse professor não sabiam como fazer para colocar esse corpo reto de novo, para colocar dentro do caixão. E já pensavam numa quebradura. E aí esse professor foi chamado e falou, não tem problema não, fica tranquilo que vocês vão ver o que eu vou fazer. O que esse professor fez? E aí você percebe essa relação. Ele simplesmente falou com o espírito, que ainda estava preso a essa questão, não consiga se libertar. Ele falou, meu amigo, o seu corpo já foi encontrado, os seus familiares já sabem que você está aqui, e já estão encaminhando, rezando, procurando um preparo melhor para você. E por incrível que pareça, esse corpo foi voltando à posição normal. Aí você percebe essa relação. Mas é preciso que... Era um professor. Tinha uma base de conhecimento. Agora, aquele que morre, assassinado, numa briga, como é que ele vai ter essa condição de transmitir essa serenidade para o corpo? Então, quando a gente pensa nisso, nós começamos do quê? A nos preparar para esse momento, para entender esse momento. Porque a gente fala aqui, olha, cada dia que passa no calendário humano, terrestre, adiciona tempo à existência física. E é, na verdade, um dia a menos a nos aproximar do portal da morte. Viveu esse dia, pronto, é menos um dia. Mas nós colocamos tudo com um sinalzinho de mais lá, né? O que não é uma verdade. Isso está no nosso psicológico, né? Então, substituir o medo pela expectativa de como será a nossa vida mais tarde, substituir a incerteza pela conscientização do prosseguimento espiritual, deve ser um programa bem elaborado, que é mais ou menos o que nós estamos fazendo por aqui, para ser vivido com tranquilidade, no dia a dia desse peregrinar evolutivo. Nós não, aliás, o espírita não tem mais direito de temer a morte, né? Há uma canção do Caetano que diz assim, nós temos que ficar atentos e fortes, não temos mais tempo para temer a morte. Falou, tá vendo? Resolveu a questão. Esse estar atento é estar atento à vida do espírito. É claro que o Caetano não colocou essa conotação, né? Porque até hoje ele não se definiu que caminho ele quer tomar, né? Com relação à espiritualidade. Mas, vejamos aqui. Eu vou até ler aqui para a gente encerrar aqui, que já estamos a 7 minutos. Segundo o Espiritismo, o homem deve pensar na morte, não com medo, ou de modo obsessivo. Porque tem gente que tem um medo tal que fica procurando maneira de se esconder da morte, né? Mas como uma forma de reflexão para valorizar a vida presente e preparar o seu retorno ao mundo espiritual, né? A doutrina encara a morte como uma passagem, um simples desligamento do espírito do corpo físico, e não como fim da existência. Então, aquela frase do Kardec, para a gente encerrar, ela é fundamental, e aquela que ele pediu para colocar na lápide dele. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei.
Portanto, a morte é um evento planejado no processo de evolução. Ela não é um instante, ela não é um fim da linha, nada disso. Como diz aqui, como é que se diz? Apenas um desligamento. Entende? Agora, valorização da vida. Pensar na morte como um lembrete para viver de forma digna, praticando a caridade, a justiça e o amor ao próximo, garantindo um despertar mais tranquilo no mundo espiritual. Que Deus nos abençoe, que nos ilumine, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade, a direção do Núcleo de Estudos Espíritas Caiba Lixuto, né? Que a mim tem dado N oportunidades, né? Um espírito necessitado como eu precisa desse trabalho. E eu agradeço a porta que foi aberta, né? E eu vou entrando devagarzinho, observando, né? Aprendendo com o pessoal, porque eu sou espírito necessitado. Então, sendo assim, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus e aos espíritos que nos protegem, abramos o nosso coração em oração para encerrarmos com gratidão o nosso aprendizado de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoarmos a dívida do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, agradecidos, nós damos por encerrado mais esse aprendizado. Que Deus nos abençoe a todos.